caríssimos, nós ouvimos na primeira leitura a narrativa da Páscoa dos judeus. Aquela Páscoa que era uma profecia, uma palavra que na verdade significava uma outra coisa. Aquele cordeiro imolado, na verdade representava o nosso cordeiro imolado, Jesus Cristo. O povo de Israel foi salvo pelo sangue daquele cordeiro, porque onde havia a marca do sangue do cordeiro nas portas, o anjo destruidor da morte passou direto. Mas aonde não havia aquele sangue, ele entrou e matou todos os primogênitos. Portanto, o povo de Israel foi salvo por um sangue de um animal perecível. Mas a ordem do Senhor é que este dia fosse marcado por uma solenidade perpétua. Ora, se grande foi esta graça, e se memorável foi esta Páscoa, muito mais memorável é a nossa Páscoa. Porque é a verdadeira Páscoa. Porque é a Páscoa que significava aquela primeira Páscoa. O sangue de Cristo tem mais poder do que aquele cordeiro. Porque aquele primeiro cordeiro separou os maus dos bons. Mas o nosso cordeiro morreu por todos. Morreu pelos bons e pelos maus. E salvou a todos. O nosso cordeiro derramou o seu sangue e marcou as nossas almas com a sua graça. E é por isso que todos os anos nós celebramos tão grande salvação. Nós fomos salvos. Nós fomos libertos. É isso que nós vamos cantar no anúncio da Páscoa, quando nós estivermos com as nossas velas acesas. E nós começamos a nossa Páscoa com essa missa, que é um resumo daquilo que acontece em toda missa. Nessa missa, nós colocamos em evidência aquele mistério que é celebrado em toda missa. E o que é celebrado em toda missa? O que é que Cristo fez nesta noite com seus apóstolos? Jesus, ao instituir o sacramento da Eucaristia, ele fez com que a ceia, a cruz e a missa fossem uma só coisa. A última ceia, a cruz e a missa são uma coisa só. E nosso Senhor, ao instituir a Eucaristia, sacramentou este mistério. Deixa eu explicar como que funciona. A ceia de Jesus foi uma desculpa para Jesus instituir a Eucaristia. Por que é que nós não estamos fazendo aqui um banquete igual Jesus fez? Por que nós não estamos fazendo uma ceia judaica igual os judeus faziam? Porque Jesus, naquela ceia, instituiu uma coisa, e é aquela coisa que Jesus instituiu que nós estamos fazendo aqui. E o que é que Jesus fez? Veja, Jesus tomou o pão e disse: este é meu corpo que será entregue. Onde que Jesus entregou o seu corpo? Na cruz. Ou seja, em outras palavras, este é o meu corpo crucificado. Mas Jesus não morreu na cruz ainda? Ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, derramado por vós. Mas foi derramado aonde? Na cruz. O que é que Jesus fez na última ceia? Jesus antecipou a cruz. Jesus se crucificou. Jesus se imolou misticamente na última ceia.
Por isso que nós não celebramos mais a ceia, porque nós estamos celebrando o que Cristo instituiu, o seu sacrifício. Jesus, na última ceia, instituiu o sacrifício da cruz e perpetuou o sacrifício da cruz. Por isso que São Paulo vai dizer na segunda leitura que nós ouvimos: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estáis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. E quando Jesus disse para os discípulos: fazei isto em memória de mim, Ele estava ordenando aos apóstolos a repetir o que Ele estava fazendo, continuar no altar o sacrifício da cruz. Por isso, a ceia é o Calvário é a ceia, mas a ceia e o Calvário é a missa. E a missa é o Calvário. Quando nós participamos da missa, nós estamos diante do Calvário. É por isso que tem cruz, é por isso que tem uma cruz virada para o padre, porque o padre celebra o sacrifício de Cristo com os olhos fixos no Senhor crucificado, porque eu estou no altar oferecendo a mesma vítima que foi oferecida na cruz de maneira incruenta, ou seja, você não vê o sangue sendo derramado, você não vê Jesus morrendo de novo, mas Jesus morre misticamente no altar. E é isso, meus irmãos, que nos faz ser católicos. Porque quando Satanás, me desculpa, vocês já sabem que eu não sou muito diplomático e nem ecumênico. Quando Satanás criou a revolta protestante, ele quis uma coisa: destruir a missa. Lutero disse: vocês podem negociar qualquer coisa com os católicos, podem negociar tudo, devoção a Nossa Senhora, tudo, qualquer coisa, confissão, sacramento, mas uma coisa é inegociável, que a missa é sacrifício. Nunca aceitem que a missa é o sacrifício de Cristo, porque Satanás sabe que para destruir a obra de Cristo, ele precisa destruir a missa, porque se ele destrói a missa, ele destrói o sacrifício de Cristo. Mas Satanás também entrou na igreja e começou a transformar as nossas missas em tantas coisas, menos em sacrifício. E às vezes a gente vem na missa para assistir um espetáculo, quando na verdade só uma coisa importa na missa: o que acontece no altar. Tudo o que acontece antes é uma preparação, tudo o que acontece depois é uma continuidade. Mas quando você sai da sua casa todos os domingos, ou nas terças-feiras, para vir à missa, você está vindo para subir ao Calvário. Você vem para participar da perpetuação do sacrifício da cruz. É para isso que nós católicos, a gente vem na missa. E é por isso que nós católicos não somos como os evangélicos, e nós não fazemos todas as coisas que o evangélico faz na missa. Por que a gente não fica pulando, batendo palma? Eu sei que algumas missas alguém faz. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós estamos aos pés do Calvário. Essa é a doutrina da igreja de 2000 anos, que está no catecismo. O bem-aventurado Futon Shin, no livro chamado A Missa e o Calvário, ele diz justamente isso. Mas como a cruz se torna visível para nós? Onde encontrar o Calvário perpetuado, acontecendo aqui, realmente atualizado, Cristo aqui, o Calvário, a cruz de Cristo, aquela mesma de 2000 anos atrás, agora aqui,
encontramos o Calvário renovado, revivido na missa. O Calvário é um com a missa, e a missa é um com o Calvário. Pois em ambos há o mesmo sacerdote e a mesma vítima. O mesmo sacerdote que se ofereceu na cruz, se oferece no altar. A mesma vítima que foi oferecida na cruz, se oferece no altar. Por isso é que a missa é para nós o ato mais importante do culto cristão. Um púlpito, a partir do qual as palavras de nosso Senhor sejam repetidas, não nos unirá a Ele. Um coral que entoe belas melodias não nos levará mais perto da cruz. Templos sem altar de sacrifício existem para povos primitivos, mas não têm significado algum para os cristãos. Igreja que só tem lá no meio uma mesa da palavra não é igreja cristã, porque não foi isso que Jesus instituiu, só um pregador lá na frente. Na Igreja Católica, o altar, não a pregação, não o canto do coral, não os instrumentos, nada disso é o centro da cerimônia, pois só ali, no altar, é atualizado o memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo à Igreja Católica. Ser católico é isso, meus irmãos. É subir ao Calvário. Por isso que na missa nós temos todas as graças, mesmo que você não comungue, porque o que se opera no altar está todos os bens da cruz, e mesmo que você não possa comungar, o que acontece no altar é suficiente para alcançar a tua alma. Porque Jesus renova no altar todos os bens da nossa salvação. Não tem reza maior do que essa. Não tem intercessão maior do que essa. Não tem obra maior do que essa, do que o sacrifício da cruz, que se renova no altar. No Apocalipse, capítulo 4, João vê num trono um cordeiro de pé, como que imolado. É o nosso Senhor Jesus, que ao mesmo tempo que está ressuscitado, está imolado. E é por isso que Ele pode renovar o seu sacrifício por nós. Quando nós morrermos e nós vermos o Senhor, Ele estará com as chagas. Ele estará com o coração aberto. Ele estará com as mãos furadas, com os pés furados. Porque vivo eternamente, não morre mais, mas ao mesmo tempo é uma morte ressuscitada. Quem ressuscitou foi o crucificado. Por isso que o crucificado pode estar presente quando o ressuscitado está presente. É por isso que na missa nós cantamos o santo. E nós dizemos, bendito que vem em nome do Senhor. E vem os coroinhas e os acólitos com incenso, com vela, porque são os anjos que vão trazer nosso Senhor do céu. E Jesus ressuscitado vai renovar as suas chagas no altar. E é por isso que nós dizemos, santo, 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 porque é isso que os anjos cantam diante do altar do Cordeiro. Foi isso que João viu no céu. Que os anjos cantavam sem cessar diante do trono do Cordeiro, santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem. A nossa liturgia da terra é uma antecipação da liturgia do céu. O que acontece no altar vai acontecer no céu eternamente. Quem não gosta de missa não vai gostar do céu.
porque o céu vai ser uma missa eterna. Lá no céu, nós não vamos lá no céu para ficar dormindo. Nós vamos no céu para adorar Jesus eternamente. O céu é uma grande missa que não tem fim. Meus irmãos, por fim, para que tudo isso pudesse acontecer, nosso Senhor instituiu também o sacerdócio. Nosso Senhor faz tudo isso através de um pecador. Jesus usa das mãos, da voz, de um corpo, de um pecador. É o sacerdote. Para que tudo isso aconteça, eu preciso subir ao altar, tomar o pão nas minhas mãos e dizer como o Senhor disse, dizer com a minha vida, com a minha alma e com o meu corpo: isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Jesus nos deu o grande dom do sacerdócio, para que ele pudesse continuar vivo e atuante em alguém. Porque nosso Senhor não tem medo de repartir os seus dons. É verdade que muitas vezes nós sacerdotes não somos dignos e nem nos comportamos da maneira com que deveríamos nos comportar, mas mesmo assim, mesmo que um sacerdote não acredite no que ele é, ele continua sendo. Mesmo que um sacerdote desperdice a sua vida e perca seu tempo com coisas que não são coisas de Deus, mas mesmo assim, a missa que ele celebra é válida. O sacramento que ele celebra é válido, porque Cristo age nele, apesar das suas misérias. Esse é o resumo, meus irmãos, de tudo o que nós celebramos hoje. E logo após, nós vamos reapresentar o lava-pés, porque nosso Senhor Jesus veio a este mundo para lavar os nossos pés. Ele era Deus, poderia ter sido servido, mas quis servir. E ao lavar os pés dos apóstolos, ele ensinou para nós, sacerdotes, como nós devemos servir a Deus e aos irmãos. Ensinou para nós. Então eu peço nessa missa, rezem por nós, sacerdotes. Porque sem sacerdote não tem missa, sem missa não há redenção. E é isso que o diabo quer. O diabo quer destruir a missa. E por isso ele quer destruir os sacerdotes. É um dominó. Um derruba o outro. Em 1500, ele quis destruir a igreja e a missa. E nos nossos tempos atenta tanto quanto os sacerdotes. Por isso que tantas coisas acontecem com os sacerdotes. Porque é o tempo dele destruir os sacerdotes. Não tem medo de dizer isso. Eu sei o que eu vivo. Eu sei o que os meus irmãos no sacerdócio vivem. Eu sei a divisão que existe na igreja. Rezem pelos sacerdotes, para que nós continuemos a ter a missa, para que continuemos a ter os sacramentos, porque deles depende a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.